Boa noite, começando agora mais uma Week Live aqui no Instagram das Week Meninas, que acontecem toda quinta-feira às 8h30. E hoje o bate-papo é com Gleice Monteiro, uma pessoa maravilhosa que vai trazer pra gente aqui um assunto muito interessante, que é sobre o mercado imobiliário em 2021 e quais são as expectativas para 2022, né? Então, é um assunto super importante. A Gleice já está chegando, ela já está aqui assinando para mim. Oi, Oi! Oi, querida, tudo bom? olá, tudo bem? Eu vou fazer igual minha amiga, eu vou colocar um filtro. Pronto, tá toda linda, Deixa, brilhando. deixa eu ver um outro aqui. Acho que esse aqui. Ah, eu vou ser eu mesma, pronto. Deixa eu ver. Você tá Ah, tá bom. linda, como você quiser. Boa noite, Vina. Boa Boa noite, noite. Wiki Meninas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá todo mundo aqui curtindo. Manda coraçãozinho aqui pra Gleice, pra dizer que tá tudo bem, gente. Ó, Então, Virna, eu adoro coração, eu adoro que entre aí nessa setinha na asa delta aí, encaminhe para todo mundo, porque o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto que eu considero assim muito importante, e é mesmo. porque eu considero muito importante, porque além de estar ligado também ao seu trabalho, é um assunto que trata sobre lar, sobre compra, sobre expectativa para o ano que vem e como foi esse ano, né? Porque acaba refletindo em 2022. Com certeza. A Gleice vai falar aqui pra gente do mercado imobiliário. Gleice é uma corretora de imóveis, né, Gleice? Conta pra gente um pouquinho da sua história. O quem sou eu, né? O famoso quem sou eu Peraí, que eu só um gosto minutinho. bastante. Só um Tá bom. minutinho. Gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou só desligar os comentários um pouquinho, mas não fiquem chateados, não. É só porque senão a gente não enxerga a Gleice, né? Ela fica atrás aqui desse monte de letrinhas aqui, e aí a gente desativa só um pouquinho. E vocês podem fazer as perguntas na caixinha de perguntas que eu consigo ver, tá bom? E aí, aos pouquinhos, a gente vai respondendo. Combinado? Então vamos lá, Gleice, conta essa história pra gente. Vamos lá. É o famoso quem sou eu, adoro isso. Eu sou Gleice Monteiro, sou esposa do Washington, tenho dois filhos lindos, que é o Davi, que é o 01, e o Luca, que é o 02. Sou corretora de imóveis, apaixonada pelo mercado imobiliário. Eu falo para todo mundo que o mercado imobiliário é uma ciência social e eu vejo como uma ciência social. Muda a Sim, cada instante. Quando um cliente que você cuida é diferente do outro, você não tem uma fórmula exata, não é? sim, é E verdade. então atuo no mercado imobiliário, eu comecei em 2010, na parte de administração de locação. Na época, quando saí da faculdade, fui trabalhar no escritório de advocacia junto com um amigo. E em 2018, eu me tornei corretora de imóveis, com certificação internacional, e hoje Já sou uma começou das aqui sócias. quente? é, Já começou quente. E hoje eu sou uma das sócias da Tefé Imóveis Rio, junto com o Robson Ferraro, e a gente atua aqui no mercado imobiliário da Barra, Recreio, Zona Sul, em parceria, né, com alguns com corretores que fazem parte da família Tefé. É isso. Bacana, muito bacana, legal demais. E para você, como é que foi o mercado imobiliário em 2021? Né? Assim, não foi um ano complicado ainda, né? Não sei bem, mas me parece que para o mercado imobiliário a coisa não foi tão ruim, não, né? Conta pra gente. É, é muito engraçado que falar do mercado imobiliário em 2021, a gente vai lá em 2018. Aí 2018, 19, a gente chega a 20 para poder trabalhar 2021. 2018, 2019, você tinha o mercado imobiliário totalmente pró-compra, pró-vendedor, tá? Você tinha o Uhum. mercado, totalmente pró-comprador, você tinha muito produto e uma dificuldade muito grande de venda, tá? Uhum, Aí uhum. você entra, 2019,
com um estoque bem alto de imóveis no mercado de vendas, os Uhum. preços baixos, ou fazendo um referencial como hoje, né? Se a gente for trabalhar o Uhum. referencial 2021 para hoje, os preços estavam baixos e os proprietários que queriam vender, eles tinham que fazer ainda mais uma redução. Aí a gente Uhum. entra final de 2019, início de 2021, você começa a ter uma inversão desse mercado imobiliário. E 2021 você tem aí uma redução altíssima, maravilhosa, na taxa de juros, fomentando o Aham. mercado imobiliário. Isso começa aí em Verdade. 2020, quando você tem aí a entrada do Covid, aí muitas pessoas acreditaram que com o Covid, o isolamento social, o mercado ia ficar estagnado, as pessoas não iam querer comprar, e pelo contrário, foi a melhor Foi. época para Uhum. atuação, até no seu mercado também, né, Virna? Você Verdade. percebeu isso? Verdade. A Muito. gente meio que vai Foi fazer um assim. embate aqui, porque o meu trabalho é muito relacionado com a da Virna, ela é arquiteta, e os arquitetos, os engenheiros também sentiram muito esse aquecimento do mercado imobiliário. Então, em 2020, você tem o isolamento social, aí todo mundo ficou, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Todo mundo em casa? E pelo contrário, o Covid mudou o hábito das pessoas, as pessoas passaram a conhecer a sua sala. Eu vou falar assim brincando, mas realmente acaba sendo isso. As pessoas começaram a conhecer a sua sala, começaram a conhecer a sua cozinha, a sua varanda, o seu quarto, começaram a conhecer o seu lar. E aí É você tem verdade. as pessoas. Ó, eu falo muito, pode me interromper, Virla, senão eu vou direto. Não, é só completar mesmo, porque esse foi um movimento realmente muito interessante, né? Na verdade, na pandemia, ninguém estava no início, né? Ninguém imaginou que isso pudesse acontecer. Mas o comportamento humano foi o oposto do que se achava. Na verdade, as pessoas começaram a olhar para dentro de casa, da sua família, repensar a vida. As crianças dentro de casa, então se começou a ver que os espaços estavam pequenos demais, né? Muitas pessoas querendo mudar. Quem estava pensando talvez um dia mudar para um apartamento maior ou para uma casa, a decisão foi quase que imediata, né? Vou correr porque não dou conta de ficar aqui com essa turma em casa, né? Sem aulas, todo mundo trancado em lockdown. Então foi um movimento interessante. A gente na arquitetura também começou a perceber que começou um volume absurdo de pessoas pedindo propostas. Lógico que vem propostas de todo quanto é jeito, mas eu nunca vi, em quase 30 anos de formada, nunca vi um movimento tão parecido como esse, sabe? Eram coisas de 10 propostas por semana que a gente tinha que, sabe? Muitas chegavam várias por dia e lógico que chega de tudo, né? Assim, não eram nem sempre todas tão boas, mas foi um movimento interessante. E quando eu converso com os colegas arquitetos, todos falam a mesma coisa. Ainda estão todos enlouquecidos, né? Assim, É isso que eu ia te com falar. o movimento do ano. E Mas o e que vocês aconteceu também? Como é que foi? assim, o que aconteceu muito com a gente era que os nossos parceiros, né, os nossos clientes perguntavam, e aí, indica arquiteto, indica engenheiro, a gente tinha dificuldade, até hoje, tá, de fazer essas indicações Uhum. por conta da agenda, e como as pessoas ficaram muito imediatistas, né, porque por Sim. conta daquela preocupação, e como é que tá, e enfim, como é que vai ser meu tempo, e a gente passou a ter até dificuldade. Mas aí o que aconteceu? Aí em 2020, você tem a redução, você tem maior oferta de crédito, as pessoas começaram a ficar mais em casa, começaram a conhecer o celular, aí começou essa demanda, né? É É, receita as- perfeita, né? é, Receita pô, perfeita. foi maravilhoso, porque você tem em 2020 o estoque de 2018 e 2019 zerado. É. Até hoje tá assim, tá? Então Tá assim você tem, ainda? tá? A gente tem clientes querendo comprar e a gente com dificuldade de achar aquilo que o cliente quer. Olha só.
Muito interessante. Isso não só eu não, tá? E depois eu vou até falar um pouquinho sobre o mercado americano e o mercado europeu. E isso não é só eu que falo, nem a gente, não é somente a gente que sente lá no escritório, não, porque a gente trabalha muito em parceria e quando a gente não tem o produto aqui na imobiliária, a gente vai a outras imobiliárias e a outros corretores que trabalham também com gestão de parceria e a gente também encontra dificuldade. Gente, ó, cadê o coração? Vamos apertar esse coração, vamos subir. Então, a gente encontra muita dificuldade. E aí, 2020, a gente zera essa primeiro semestre, a gente zera esse estoque de 2018 e 2019, tudo que entrava, tudo sai, tudo que entra. Olha os corações, gente! Chegaram! Chegaram os corações, que Olha os bom! corações! É porque, assim, a gente sabe se vocês estão gostando ou não através de duas métricas. A primeira é o coração, que é muito fofo, e depois quando vocês começam a fazer perguntas. Olha, eles estão gostando. Yes, é muito bom, muito bom. E aí você passa no segundo semestre de 2020, aí você tem uma mudança, uma inversão, o mercado ele fica muito bom para o proprietário e é uma interrogação para o comprador, porque é a lei da oferta, é a lei da procura, né? Quanto Claro, claro, os preços mais subiram. comprador, menos imóveis, o preço sobe. Aí a gente, de segundo semestre de 2020, a gente vê uma atualização. Eu não vou falar aumento de preço, eu vou falar uma atualização dos É valores verdade. dos imóveis, né? Porque você vem atualizando. 2009 para 2010 você teve um boom de 100%. Uhum. Aí assim vai, se você for buscando, tá? Aí você tem uma atualização do segundo semestre de 2020 e o mercado muito aquecido, muito aquecido. E a gente entra em 2021 nesse ritmo maravilhoso que é o que entra, vende. Então, assim, trabalha-se muito com um termo no mercado imobiliário que é o seguinte, a jornada de compra do cliente. Qual é a jornada de compra do cliente? A gente trabalhava com 180 dias de jornada de compra. O que quer dizer isso para quem não entende? O comprador, quando ele procura, ele sai em busca do imóvel para si e para sua família, ele leva até 180 dias para poder achar aquilo que ele quer, aquilo que se enquadra dentro do perfil dele. Hoje não. Hoje, o que entra, sai. Então, a jornada de compra desse comprador está muito mais reduzida. Eu coloco aí 90 dias, tá? Isso Uhum. isso eu estou falando de um cliente com perfil muito planejador. Aquele perfil Uhum. bem estável, conforme, aquele comprador planilheiro. E é esse comprador que é planilheiro, que ele para, ele pensa, 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 ele está perdendo a oportunidade. Ele está perdendo. E às vezes a gente fala assim, e no dia a dia a gente percebe isso, que a gente fala, olha, faça a sua proposta, entre em negociação, senão você vai perder essa unidade. E é o que acontece. É mesmo, né? Porque até 2018, 2019, a gente falava isso e os compradores não acreditavam, achavam que era famoso, entre aspas, abre aspas, fecha aspas, papo de corretor. Aham. Aí eles vêm já com essa crença, gente, cadê os corações? Aí eles vêm já com essa crença e hoje, com esse mercado super aquecido, que começa em 2020, começa a ser plantado em 2019, 2020, 2021 super aquecido. A gente fala para os nossos compradores, entra em negociação que você vai perder. E está Uhum. acontecendo isso. Tá? Então, Tem assim, uma pergunta aqui, olha, do claro, Marcos. Ele está te perguntando aqui, vamos para nós duas, né? Vocês acham que essa onda encaixotou? Ou seja, ele está perguntando se meio que está minimizando, né? Se ela estava muito aquecida, se está esfriando, ou se é uma, talvez, tendência ainda de continuar assim. O que que você acha, Grace? eu posso responder quando a gente for falar de 2022? Pode Pode, ser? claro, Tá? com certeza. Porque esse encaixotamento que ele fala, ele vai
a gente vai trabalhar no tema de 2022, porque agora, o hoje, a gente está se preparando para trabalhar até dia 31 de dezembro. E tá aquecidíssimo, tá? Mesmo porque, assim, o que os compradores se preocupam e o mercado imobiliário se preocupa é com o aumento da taxa de juros de financiamento, tá? Mas uma frase que eu li e que a gente até anotei aqui para não esquecer, porque eu não sou muito de decorar, eu aprendo e vou, que é assim: imóvel sempre foi refúgio e reserva de valor em momento de incertezas. Então, essa frase, mas a pergunta aí do Marcos a gente responde daqui a pouquinho. Não sai daí não, Marcos. É de propósito para você ficar até o final da live. Tô brincando. Então, aí 2021 a gente entra nesse ritmo muito bacana. A gente teve uma atualização desses valores de mercado, por exemplo, Península, você dizia com certeza, olha, o metro quadrado no Península é 10 mil reais o metro quadrado. Hoje é dificílimo você conseguir um imóvel dentro do Península que a metragem quadrada fique em 10 mil metros quadrados. Só para você ter ideia, tá? E tá vendendo. Entra, é um bom imóvel, o imóvel todo bonitinho, todo trabalhado pela Virna Arquiteta. Ele entra e vende logo. Eu vi tua postagem hoje agora, tá linda, adorei. Pois é, então, a gente tem que trabalhar, tem que aproveitar essa onda aí que tá forte, então a gente tem que fazer tem que casa bonita e é a surfar, minha né? paixão, Você sabe que é a minha paixão, né? Eu sou movida aos sonhos das pessoas, então isso me realiza, né? Então, tô numa Verdade. onda boa, tô feliz. Eu digo assim, que a gente não vende metro quadrado, né? A gente realiza sonhos, sabe? Realizações, é isso aí. E Não é? A tem gente trabalho também. melhor que esse, que você vê as pessoas sorrindo, que vêm felizes, não é não? Então é isso mesmo. É algo assim, eu sou apaixonada, eu abri a nossa conversa, nosso bate-papo, tanto que isso aqui não é nada decorado, gente, vocês podem ficar tranquilos, a gente não fez um roteiro, a gente só falou que iria falar, enfim, não teve pergunta, não teve nada, é tudo no ao vivão, né, Virna? É isso E eu aí. sou apaixonada pelo mercado imobiliário porque a cada negócio que você faz não são os honorários que estão por trás, é a realização. Óbvio que o dinheiro é maravilhoso, enfim, mas a Uma realização, consequência. sabe? O dinheiro É a o dinheiro é uma consequência. consequência, exatamente. A gente não é o É dinheiro a que nos realização. move, é a Não, sensação do também, né? processo, da Mas felicidade do uhum, cliente. É isso aí. verdade, você abrir aquela porta e aquele cliente se ver ali, gente, não tem preço. Não Não tem tem. preço. A gente, às Você. vezes, aqui, a gente fica emocionado, eu ia dizer, a gente chora, mas isso já aconteceu aqui no escritório, da gente chorar porque a gente realizou o sonho, a gente viu a felicidade daquela família. É algo incrível. E 2021, 20 foi maravilhoso, 2021 o mercado também está assim. Então, o mercado de 2021, ele é um mercado, está sendo, que vai até o dia 31 de dezembro, de muitas realizações, gente. Muitas Você acredita que realizações. mesmo nesse período de festas, assim, as negociações ainda estão acontecendo? Porque eu percebo muitas pessoas já focadas em viagem, já em final de ano, descansar. No mercado imobiliário, elas estão ainda ali comprando, buscando. Está acontecendo isso nessas últimas semanas de dezembro, você acredita? Então, o que acontece nessa última semana, né, nesse último mês de 2021? Você tem uma redução de agenda, isso é normal, tá? Porque realmente as pessoas vão viajar, se programar, enfim. Você tem uma redução de agenda, mas você não tem zero negócios. Os negócios continuam acontecendo. Então ainda Para tem uma você ter parcela da ideia, população que olha isso, né? Que estão buscando coisas isso. novas, enfim. Então é Aproveitando o direto, é décimo negócio fechando. terceiro, aquelas coisas, né? E tem aquele negócio também, né, Virna? Se você entrar numa negociação antes do Natal, você no Natal pode dar de presente para sua família uma promessa de compra e venda. Aqui, gente. Opa, isso é Vamos presentão, hein, começar gente? 2022 Isso no é imóvel novo. presentão.
isso é maravilhoso. Aí, se você comprar até o dia 31 e fechar até o dia 31, tua promessa de compra e venda, tu já vira o ano com a sua mente totalmente diferente. Então você vai Já pular as começa ondinhas, com o pé para quem pula direito, as né? ondinhas, pô, isso é Isso maravilhoso. aí. Falando assim, ilustrando, né, dessa forma, mas acontece sim. Existe sim a redução de agenda, é normal, isso em todos os anos, tá? Mas os negócios acontecem. Ano passado, o meu sócio ele fez visita dia 24 de dezembro. Olha. Nós fechamos parceria com a Cirela, né? Uma grande parceira nossa, já fechando o ano, já para o ano novo. Então, assim, até hoje eu estava conversando com a nossa amiga, a Karine, e ela falou assim: ó, vamos repetir a dose esse ano, hein? Vamos repetir a dose esse ano, porque realmente as pessoas procuram, né? Então, Uhum. tem perfil, né? Tem cliente que realmente se desliga e deixa para o ano que vem, mas tem cliente que não, que ele quer entrar 2022 arrasando. Isso é muito bom, né? Isso é muito É bom. isso. Uhum. Gente, Mas ó, eu amo esses corações, hein? Mas Ó, me fala que a sua opinião com uma coisa, o que eu fico pensando, né? Realmente, de 2020, 2021 foi super aquecido, né? Eu sei que você vai falar de 2022, mas você pode pegar o gancho e começar o seu 2022 agora. Eu tenho um feeling, uma sensação que, como agora as fronteiras estão abertas, as pessoas estão um pouco mais confiantes de viajar. Dentro do Brasil já estava, né, muito, né, desde o meio do ano a gente percebe as pessoas viajando, mas agora eu acho que mais com viagens internacionais. Então, dilui um pouquinho os interesses, né? O dinheiro acaba se dividindo. Ah, não quero, vou deixar isso para depois e vou viajar. Você percebe isso um pouco ou ainda não percebeu isso no mercado imobiliário? não percebi isso ainda, tá? Como eu te falei, as coisas estão bem aquecidas, até por alguns Uhum. fatores, né? Porque quando você trabalha a questão de viagem, aí você tem que colocar a questão da compra, a gente trabalha a questão da compra e a questão da locação. Isso é importante. Então, como é que eu vou explicar mais ou menos assim? Hoje eu vou trabalhar uma pessoa que mora de aluguel e eu vou entrar nessa resposta e já vou começar a resposta do Marcos. Uma pessoa que mora de aluguel hoje, que tem a cada ano, o seu contrato de locação reajustado, você vê que o IGPM está altíssimo, tá? É verdade. Aí você tem essa pessoa que já experimentou estar em casa, essa pessoa que passou a conhecer mais a metragem quadrada que ela mora, e essa pessoa que nutre o desejo de um espaço seu, que ele quer pegar, ele quer Uhum. sentir, é dele, eu sou o dono. Essa pessoa que já veio aí de um ano, mudando a rotina dela, que é uma rotina de economia, tá? Muitas pessoas Uhum. aprenderam a cozinhar. Muitas pessoas aprenderam que o espaço do celular é muito gostoso para poder receber os seus amigos, tá bom? Uhum. Então, assim, eu estou falando para essas pessoas. Então, a pessoa prefere, muitas das vezes, pegar esse dinheiro e investir na compra de um imóvel. Então, assim, se pode diminuir a procura por conta do aumento das viagens, eu acredito que não. Acredito que o mercado vai continuar aí bem aquecido, óbvio, que vai sim ter uma redução, mas nada, sempre pegando Que referencial afete, né? 2020, 2021, nada que afete o mercado imobiliário a ponto de desacelerar. Sim. Tá? Entendi. E você acredita que não existe assim esse receio, essa questão da taxa de juros, né? Essa ameaça dessa taxa de juros subir e tal. Você acha que isso acaba sendo um problema, né? Alguma coisa que possa ali impedir esse pensamento? Eu acho que isso é bem importante, né, da gente falar. Eu vou falar alguns cenários, tá? Eu vou Tá. falar o cenário de médio padrão, alto padrão e o pessoal de luxo. O que acontece? O médio padrão, ele acaba fazendo muita conta. Ele faz conta, óbvio, é onde eu me enquadro. Então, eu vou botar lá no papel o que dá para eu fazer, o que não dá para eu fazer, como está essa taxa, como vai sair,
Então, assim, o que que é o ideal? Esse cliente, ele trabalhar com uma maior entrada, Uhum. vamos supor, um menor financiamento. Então, ele juntar dinheiro para ele poder trabalhar com 50% de entrada e financiar outros 50%. Se ele fizer isso, olha os corações. Se ele fizer isso, ele vai perceber, ele vai colocar na planilha, ele vai ver que, pô, vale a pena. Eu vou Uhum. para um imóvel maior ou eu vou sair do aluguel e vou para aquilo que é meu, tá? Então, assim, você acaba tendo que sim, para não ter uma prestação tão alta que vai afetar de sobremaneira o seu orçamento, você tem que dar uma entrada maior, tá bom? Uhum. Aí, quando você tem um aumento da taxa de financiamento bancário, tá? Que hoje está em torno de 9%. Quando você tem isso, você faz a sua planilha e você vai verificar ali o que é melhor para você e para sua família. E o ideal é que você entre com uma entrada muito maior, que é diferente do que aconteceu em 2020, quando você tinha uma taxa de juros efetiva de 4 e pouquinho, 5 e pouquinho, 6, tá? Aí Uhum. o que acontecia? Você não se preocupava muito com a sua entrada. Então, dependendo do seu relacionamento com o banco, você dava 10%, você trabalhava 20% e a tua prestação ficava muito tranquila, ficava muito equilibrada. Isso eu estou trabalhando com financiamento. Daqui a pouco eu falo do à vista, que aí muda totalmente, tá? Aí Aham. você vai agora para o alto padrão. O alto padrão, eles acabam tendo uma entrada muito maior, ó, acabam, aí em vez de financiar 90%, acaba financiando até menos, e a prestação para ele acaba ficando muito tranquilo. Agora, ele acaba não se preocupando tanto. O que Uhum. pode acontecer com alto padrão e com luxo é que eles têm já uma cultura de investimento. Então, assim, aumenta a taxa de juros, para que eu vou financiar? Eu vou aplicar e vou rentabilizar isso. Por outro lado, você tem clientes de alto padrão e luxo que preferem financiar, mesmo a taxa estando alta, porque porque o seu rendimento, o seu investimento é maior. Então ele acaba conseguindo compensar esse financiamento e não se descapitalizando. Então são cenários. Então, assim, o que a gente vê ali como um cenário totalmente ruim, totalmente péssimo, com um olhar pessimista, não. Então, não, porque aí você vai se adequando, tá? Adequa para cá, adequa para lá, e você consegue aí realizar o seu sonho, o seu upgrade, downgrade, enfim, é o que você quer. O que acontece é uma limitação de crédito, tá? Porque aí com Uhum. as taxas maiores, os bancos acabam tendo um rigor maior na análise do financiamento. Agora, compra à vista. O que, que pode acontecer? Ter uma inversão. Você ter mais comprador e menos vendedor. Aí, Uhum. não, perdão, você ter mais vendedor e menos comprador. Menos Aí, comprador. você com a compra à vista, você consegue fazer uma negociação muito interessante. Aí não tem com o que se preocupar. Aí pode estar taxa alta, taxa baixa, os Uhum. imóveis ele vai se equilibrar, os valores se equilibram e você faz aí a sua festa. E que importante que me contate, né? E depois é ver, né? Pois é, de carona, né? De carona eu vou atrás, assim. Vambora. Deixa eu falar um pouquinho, Virna, do mercado dos Estados Unidos. Claro. Tá? Hoje pela manhã a gente tá. Gente, cadê os corações? Vamos botar os corações. Vou falar rapidinho, porque são 30 minutos de live, São né? 30 minutos. É, já temos 30. É, eu... Oi? Já temos 30 minutos, mas dá para te ouvir sobre os Estados Unidos. Vamos Tá? continuar. Hoje pela manhã a gente estava conversando com os nossos corretores parceiros lá da Flórida e está acontecendo um fenômeno muito bacana lá. O mercado imobiliário também está super aquecido. E hoje você está com um imóvel de US$ 400 mil à venda. Um comprador, ele entra com uma proposta, se ele entrar com uma proposta abaixo de 400 mil, ele não compra. Hoje, você entra com uma proposta acima, ou seja, US$ 400 mil, você joga uma proposta de 450 mil, de 470.
430 e tem fila. Às vezes, para um único imóvel, você tem 20 É propostas. mesmo? É Tá nesse. mesmo? Nossa. Então Tá virou tudo que entra leilão de bem. imóveis lá. É quem paga Não mais, é é. mais ou menos assim? É porque quando você fala leilão, você tem uma noção, assim, uma ideia pejorativa. Eu acho que quem nos ouve acaba achando que isso é ruim. Mas não, isso não é Aham. ruim. Isso é muito bom. Então, o corretor, quando ele recebe a proposta e ele passa isso para o proprietário ele se sente feliz. Ele se sente Uhum. valorizado, porque o imóvel dele foi valorizado. Então, assim, eu não gosto muito de usar o termo leilão, mas eu gosto de dizer Uhum. assim, a melhor oferta. Hoje você trabalha A com a melhor melhor oferta. oferta lá. Mas lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente daqui, né? É tudo muito transparente, né? Eles, assim, todos ficam sabendo dos preços que foram, que o imóvel foi comprado, o que aconteceu no período, se teve algum sinistro nesse imóvel. E, assim, o trabalho dos corretores também parece que é bem diferente, né? São sempre dois corretores, um do comprador, um outro corretor do vendedor, que estão ali em prol cada um do seu cliente, não é isso? Ou não? Então, não é bem diferente, porque hoje aqui no Brasil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tá? Existe sim, a gente está começando a trabalhar a cultura da parceria. E eu Muito amo legal. trabalhar dessa forma. É Bem muito melhor, melhor, né? e eu sempre aconselho Muito melhor. isso. Eu adorei essa tua pergunta, adorei. Eu sempre aconselho isso para os meus proprietários e até para os meus compradores, que escolhe ali o seu corretor de confiança e trabalhe Uhum, com ele. Use o uhum. método americano. Porque quem ganha? Ganha o mercado imobiliário, ganha o comprador e ganha o O vendedor. proprietário, porque ele sabe a quem É. cobrar, que é o que acontece lá. Você tem sempre o corretor do comprador e o corretor do vendedor. E ali você não tem nenhum tipo de conflito de interesses, e eu acho isso muito legal. Sim. Não é que aqui ocorra, tá, gente? Não. Mas é muito mais fácil para negociar. Eu gosto muito disso. E na Europa tá a mesma coisa. Hoje eu estava falando também com a minha amiga que está lá em Braga, minha amiga parceira, e ela falou que o que entra está vendendo, e agora eles vão ter um aumento também na taxa de juros lá de Uhum. Portugal, e o pessoal tá tendo que se preparar para poder entrar aí com uma 30%, talvez 40% aí de entrada se for trabalhar com financiamento, que lá é bem É. interessante você trabalhar, Uhum. não comprar à vista, e sim trabalhar com financiamento bancário, tá? É uma Uhum. tendência mundial esse aquecimento, é Europa, é Ásia, é Brasil, esse crescimento do mercado imobiliário. E 2022, aí respondendo o Marcos, a gente acredita que, eu vou falar por mim então, tá? A gente acredita que vai haver uma estabilização, porque você tem um cenário um pouco político, econômico de incerteza, tá? Vai haver. Isso é inegável, não adianta eu falar assim, não, vai estar tudo muito, 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 muito bom. Vai ter aquela parcela que vai ficar ali parado, esperando os acontecimentos, e vai Sim. ter aquela parcela que está tranquilo, que está muito estabilizado. Então, eu É saber acredito trabalhar, sim, né? É saber é saber trabalhar, né, trabalhar. Fê? É isso É aí, saber verdade. trabalhar o Acredito cliente, nisso. Uhum, oferecer bons produtos, oferecer uma coisa interessante, formas de pagamento, enfim, como todo é negócio. verdade. Uhum, tá. Gleice, um prazer enorme ter você aqui nesse bate-papo. A gente poderia ficar aqui até amanhã, né? Ia ter assunto para dar e É. vender. Mas Eu falo infelizmente a muito. gente precisa ir. A gente precisa ir, gente. Tem alguém querendo fazer algum tipo de pergunta para Gleice? Deixa eu ver se tem aqui alguns pedidos. Eu vou abrir aqui os comentários para ver se tem algum pedido especial. Tem tanta coisa para falar. Eu iria tem como falar sobre o metaverso que está entrando aí novo, a utilização de Eita! moedas digitais no mercado imobiliário. É muito assunto, gente, mas É não muito. Ó, a pode. gente podia marcar uma outra sobre isso, hein? Esse Vamos mercado aí de embora, vamos. criptomoedas está bombando. Vamos marcar. Quem topa? Quem topa aqui ouvir sobre esse assunto, bota o coração pra gente aqui, pra gente ter certeza que vale a pena fazer uma live sobre isso.
Eu acho que o Eu acho pessoal que não quer, não. não. Tô vendo Acho que não quer, coração. não. Ó. Acho que não quer, não. Acho que não quer, não. Ah, eu acho que sim. Ah lá, tá sumindo. Chegou aqui a Elaine Cone. Chegou atrasada, mas chegou para dar um beijo. Obrigada, Elaine. A gente Ai, está falando deu aqui de fazer uma tempo. live sobre esse mercado da criptomoedas junto ao mercado imobiliário. Acho que é um baita do assunto, super interessante, super atual. E aí a gente pode marcar uma próxima, tá? Não perca. A Ótimo. gente já sabe aqui que tem gente curtindo e a gente vai então Aham. preparar uma coisa bem legal para vocês. Obrigada também, Érica. Gostei aqui de ter você por aqui. A Érica também é uma fofa, né? Que também é do mercado, também É arquiteta, uma trabalha também parceira com também, a Érica, né? parcerona, é parcerona, parcerona. Mas é isso. Um beijo, gente. Boa Uhum. noite. Um beijo grande, Gleice, para você também. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Um abraço aí em todos vocês, tá bom? Se precisar, eu tô aqui. Pode deixar que a Tchau, gente vai tchau. aí. Gente, a gente consegue encontrar a Gleice para qualquer dúvida, para qualquer consultoria. Pelo Instagram do Wiki Meninas, você encontra a Gleice lá e pode entrar em contato, porque ela tá sempre assim, ó, com esse sorrisão de um baita bom humor, sempre pronta para ajudar a gente. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar também. Um beijão. Perfeito. Tchau de novo. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, Beijo. Wiki. Tchau, tchau. Tchau.